cantando alegremente, percorro meu caminho de peregrinação, mostrando às almas o Gólgota, o amor e a graça de Deus. Flechas zumbem ao meu redor, mas meu coração permanece calmo, pois o Senhor me guia, abençoando em direção ao céu. Eu desejo ver aquele que por mim morreu, louvando sempre com júbilo o seu ato de redenção. Quero cantar em ruas douradas, alto e claro, após a batalha, glória e alegria para sempre. Quando o ministério para o Senhor, a noite é escura, apego-me somente a Ele, e o sol brilha. Satanás me lança armadilhas para me derrubar, mas o Senhor vai à frente, nada preciso temer. Eu desejo ver aquele que por mim morreu, louvando sempre com júbilo o seu ato de redenção. Desejo cantar em ruas douradas, alto e claro, após a batalha, glória e alegria para sempre. Quando escurece ao meu redor, olho para o alto, e a dúvida, a preocupação e a angústia fogem quando vejo apenas a Ele. Seu braço me guia com segurança, e isso me faz feliz. Ele é meu verdadeiro amigo. Como eu o amo. Eu desejo ver aquele que por mim morreu, louvando sempre com júbilo o seu ato de redenção. Desejo cantar em ruas douradas, alto e claro, após a batalha, glória e alegria para sempre. Eu desejo ver aquele que por mim morreu, louvando sempre com júbilo o seu ato de redenção. Desejo cantar em ruas douradas, alto e claro, após a batalha, glória e alegria para sempre. Amados irmãos e irmãs no Senhor, para o culto especial de hoje, a partir de Zurique, nós saudamos todos vocês que vieram e também todos que mundialmente estão conectados no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É, mais uma vez, um grande privilégio e uma graça indescritível podermos ainda nos reunir nesse lugar abençoado, aqui na Casa Popular de Zurique, sem perturbações, para ouvir a pura palavra, verdadeira palavra de Deus, transmitida por boca chamada.
Hoje é, mais uma vez, um dia especial da graça, um dia especial da salvação. Vamos nos lembrar de que o fiel Senhor, conforme a sua promessa, está no nosso meio para nos abençoar e confirmar a sua palavra. O tempo em que Deus age está aí agora. Eu penso que todos nós viemos com grande expectativa para vivenciar o Senhor de uma maneira totalmente nova. Também hoje, nesta hora, podemos receber da sua plenitude graça sobre graça. Nada falta na mesa de Deus. A mesa do Senhor continua ricamente posta, pois Ele prepara tudo para os seus eleitos. Que o Senhor nos ajude a compreender a sua palavra. Para a introdução, gostaria de ler uma palavra de 1 Coríntios 4. Vamos ler o capítulo inteiro. 1 Coríntios 4, o capítulo inteiro. Que todos nos considerem, portanto, servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Nestas circunstâncias, espera-se naturalmente que os administradores sejam considerados ou encontrados fiéis. Mas, no que a mim diz respeito, pouco me importa se serei julgado por vocês ou por um tribunal humano. Na verdade, nem mesmo eu me julgo. Pois, embora não tenha consciência de culpa alguma, isso não significa que eu seja justificado. Não. É o Senhor quem me julgará. Portanto, não julgueis nada antes do tempo, até que venha o Senhor, que trará à luz o que está oculto nas trevas e revelará os pensamentos dos corações, e então a cada um será dado de Deus o louvor que lhe é devido. Mas, irmãos, apliquei o que disse a mim mesmo e a Apolo, pensando em vocês, para que aprendam conosco a palavra, não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se ensoberbeça em detrimento de outro. Pois quem é que te dá algum privilégio? E o que possuís que não tenhas recebido? Mas se o recebeste, por que te glorias como se não o tivesses recebido? Vocês já estão saciados, já possuem a riqueza, alcançaram o reinado sem a nossa ajuda. Oxalá vocês tivessem realmente alcançado o reinado, para que também nós pudéssemos reinar com vocês. Pois considero que Deus nos designou a nós, apóstolos, o último lugar,
como se fôssemos condenados à morte, afinal nos tornamos um espetáculo para o mundo, tanto para os anjos quanto para os homens. Nós somos considerados tolos por causa de Cristo, mas vós sois sábios em Cristo. Nós somos fracos, mas vós sois fortes. Vós sois honrados e nós desprezados. Até o momento presente, passamos fome e sede. Não temos roupas e temos de suportar golpes de punho. Levamos uma vida instável e nos esforçamos para ganhar o pão de cada dia com nossas próprias mãos. Se nos insultam, nós abençoamos. Se nos perseguem, então permanecemos calados com paciência. Se nos insultam ou xingam, respondemos com palavras amáveis. Como o lixo do mundo, como o rejeitado de todos, assim nos tornamos até hoje. Não escrevo isso para vos envergonhar, mas para exortar-vos como meus filhos amados. Pois mesmo que tivesseis muitos milhares de mestres em Cristo, não tendes muitos pais, pois em Cristo Jesus tornei-me vosso Pai por meio do Evangelho. Por isso, exorto-vos, segui o meu exemplo. É por isso mesmo que enviei Timóteo até vocês, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele lhes recordará os meus caminhos em Cristo Jesus, tal como eu os ensino em todas as congregações. É verdade que alguns, pensando que eu não iria até vocês, se envaideceram. Mas se for da vontade do Senhor, irei em breve até vocês, e então não examinarei as palavras daqueles que se envaideceram, mas sim a sua força. Pois o reino de Deus não se baseia em palavras, mas em poder. O que vocês desejam, então? Que eu vá até vocês com o bastão, ou com amor e com o espírito de mansidão? Até aqui, esta preciosa e santa palavra. Vamos, antes da transmissão, pedir a bênção de Deus. Misericordioso Pai Celestial, nós estamos profundamente gratos a Ti por podermos estar aqui novamente para sermos abençoados por Ti. Nós viemos para ouvir, para receber e para vivenciar a Ti. Abençoa-nos a todos da riqueza da Tua graça e restaura tudo no nosso meio, como no cristianismo primitivo. Senhor, queremos agora deixar para trás o dia a dia com todas as suas preocupações, necessidades e dificuldades. Queremos entregar-te tudo o que nos pesa. Tu continuas sendo o mesmo e, conforme a tua promessa, estás no nosso meio. Amado Senhor, tem misericórdia de nós e sê clemente, pois ainda precisamos mais de Ti.
Abençoa-nos, então seremos abençoados. Ajuda-nos, então estaremos ajudados. Abençoe a tua palavra, que em seguida ouviremos, de maneira especial para nós, e chegue ao teu direito com todos nós. Que hoje a força vivificadora da ressurreição se manifeste no nosso meio. Conceda-nos, pela graça, que todos possamos vivenciar o aperfeiçoamento do amor de Deus. A ti somente cabe toda a honra, todo o louvor, toda a gratidão e toda a adoração, no nome santo de Jesus. Amém. Louvor e gratidão seja ao Senhor pelo grande privilégio de podermos estar novamente reunidos em sua presença, e eu espero que todos se sintam bem, e espero ainda que o ouvir não seja tão cansativo quanto o falar. Também é cansativo, diz o irmão Russo, mas vale a pena. Esse é um esforço que vale a pena. Bem-aventurado aquele que ouve de todo o coração, que acompanha, absorve e se deixa revelar pelo Espírito o que a palavra diz. Eu desejo especialmente aos amados irmãos que traduzem a ajuda e a bênção de Deus. Não é fácil, e eu creio que todos os irmãos e irmãs anseiam compreender tudo. Cada frase, cada pensamento que é expresso, e assim que Deus conceda de fato graça para falar, para traduzir, para ouvir, para tudo. Se cremos, também acontecerá. O dia que hoje recordamos é, afinal, um dia especial. A ressurreição de nosso Senhor foi o coroamento da obra de redenção que Deus consumou em Cristo. Se não tivesse havido a ressurreição, sequer teríamos uma viva esperança, e também nós não poderíamos ressuscitar com Cristo. A sua ressurreição garante a nossa ressurreição. Porque ele venceu a morte, nós também sairemos como vencedores na primeira ressurreição. Vamos ler algumas passagens da Bíblia, vamos absorvê-las novamente em nós, e que o Senhor nos abençoe de fato. Eu gostaria de ler Lucas 24. Os 4 evangelhos nos dão um relato muito bom sobre o que aconteceu, e fazemos bem em reunir os 4 relatos para ter então uma visão geral. O texto que se refere à ressurreição já foi lido. Eu gostaria de ler apenas os primeiros versículos de Lucas 24. No primeiro dia, após o sábado, ao amanhecer, elas foram ao túmulo com os aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida, rolada do túmulo, mas ao entrarem, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Eu não quero continuar lendo, pois já conhecemos o texto. O túmulo está vazio. Nosso Senhor ressuscitou.
Ele tirou o poder da morte, sim, arrancou o aguilhão da morte, de modo que Paulo pôde exclamar: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua vitória? Graças a Deus que nos deu a vitória por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Também hoje vamos examinar novamente algumas passagens bíblicas do profeta Oséias, capítulo 13, Oséias, capítulo 13, versículo 14. Aqui está escrito, Oséias 13, versículo 14: eu deveria libertá-los do poder do reino dos mortos, resgatá-los da morte. Essa foi a promessa ou anúncio no Antigo Testamento e foi isso que aconteceu. Eu deveria libertá-los do poder do reino dos mortos. Assim mesmo, nenhum ser humano pôde libertar-se, nem mesmo um profeta, mesmo que fosse o maior de todos. Porque todos pecaram. A morte passou a todos. Era necessário que um tivesse o poder sobre a morte para nos libertar do domínio do reino dos mortos. Eu vou ler mais uma vez. Eu deveria libertá-los do poder do reino dos mortos, resgatá-los da morte. Onde estão as tuas pragas, ó morte? Onde está a tua peste, ó submundo? A compaixão é desconhecida aos meus olhos. Outra tradução diz oculta. Deus não pode ter piedade, morte do diabo, nem do inferno e tudo mais, o que está assim contrário a ele. Ele teve que acabar com isso e conceder a vitória ao seu povo pela graça. 2 Timóteo 1, 2 Timóteo capítulo 1, eu desejo, como dito anteriormente, intencionalmente deixar a palavra de Deus falar, e eu espero que ela vá ao coração de todos nós. 2 Timóteo capítulo 1, versículos 9 a 11, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas segundo o seu propósito e a sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, mas agora revelada pela aparição de nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele destruiu o poder da morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, para o qual fui designado como arauto, apóstolo e mestre. No Antigo Testamento, lemos do reino dos mortos, ou do poder do reino dos mortos, eu deveria libertá-los. Aqui nos é dito que ele o fez. No Antigo Testamento foi prometido que ele nos redimiria. No Novo Testamento é confirmado que ele nos redimiu. Eu gostaria de ler esse versículo mais uma vez. Ele destruiu o poder da morte, mas trouxe a luz, a vida e a imortalidade
por meio da mensagem de salvação, do Evangelho. Não existe Evangelho, isto é, verdadeiro Evangelho, a menos que contenha aquilo do que realmente se trata, ou seja, nossa redenção, o perdão da nossa culpa, a reconciliação com Deus, o perdão, a salvação e a vida eterna. Vocês sabem que as pessoas chamam todos como crentes, quando o bom homem, desculpem, ninguém é bom, mas quando o homem na Praça de São Pedro dá a sua bênção, então lemos no jornal, ele falou aos fiéis, aos crentes, mas aqui, fiéis ou crentes, ele falou, aqueles que creem nele. Os muçulmanos falam para aqueles que creem neles, mas o Senhor, nosso Deus, ele fala àqueles que nele creem. Não apenas cremos em algo, nós sabemos em quem cremos e sabemos que cremos corretamente porque cremos de acordo com as Escrituras. Eu espero que também sejamos alegres e gratos por isso. De Hebreus capítulo 2, versículos 7 a 9. Hebreus 2, versículos 7 a 9. Tu o humilhaste por um pouco de tempo abaixo dos anjos, coroando de glória e honra. Tudo lhe submeteu debaixo dos pés. Ao lhe submeter tudo, nada foi excluído dessa submissão. Até agora, porém, agora vem a frase, até agora, porém, ainda não percebemos que tudo lhe está submetido. Aos olhos de Deus e por Ele, já tudo aconteceu. Mas Deus tem um plano temporal. Ele tinha um período de tempo no Antigo Testamento e ele tem um período de tempo no Novo Testamento. Ele não podia resolver a morte e tudo mais imediatamente, pois tem um plano para a humanidade. E somente no final, como veremos, a morte deixará de existir. Hoje ainda existe. Crentes e incrédulos morrem igualmente a morte terrena. Ambos são enterrados. Mas na primeira ressurreição ficará revelado quem creu no Senhor e quem carregava em si a vida da ressurreição, a vida de Deus. Vocês creem nisso? Há uma primeira e uma segunda ressurreição, e a Santa Escritura diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Aqui é falado que tudo lhe está sujeito, mas isso ainda não é visível, ainda não foi executado. E Paulo nos dá para isso em 1 Coríntios 15, exatamente o tempo quando isso acontecerá. 1 Coríntios, capítulo 15, aqui lemos a partir do versículo 25. Pois ele deve reinar como rei até que todos os seus inimigos lhe sejam colocados todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído já foi derrotado, que deve ser aniquilado é a morte. Eu continuo lendo. Pois tudo lhe foi submetido, colocado debaixo dos pés, mas quando ele disser tudo está submetido, naturalmente
que está excluído aquele que lhe submeteu tudo. Assim que tudo lhe estiver submetido, então também o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu tudo, para que Deus seja tudo em todos. Então isso já será o fim. Certamente voltaremos a essa parte, ou podemos ler diretamente em 1 Coríntios 15, versículos 20 e 21. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 20, 21, 22. Mas agora Cristo ressuscitou dentre os mortos como primícias dos que dormem. Pois, assim como a morte veio por meio de um homem, também a ressurreição dos mortos vem por meio de um homem. Assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos são ressuscitados. E agora, ouçam bem, versículo 23. Cada um em sua própria ordem. Cada um em sua própria repartição. Cristo como primícias, depois aqueles que pertencem a Cristo no seu retorno ou na sua volta. Depois, o fim, quando ele entregar o reino a Deus Pai. Tudo está maravilhosamente ordenado. E quando vemos essa ordem divina, também podemos classificar corretamente todas as passagens bíblicas que tratam desses temas. Eu gostaria de ler agora de Hebreus 2, versículos 14 e 15. Hebreus 2, 14 e 15. Visto que os filhos participam do sangue e da carne, ele igualmente recebeu parte neles, a fim, por meio da sua morte, destruir aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Devo continuar lendo. E libertar todos aqueles que, por medo da morte, foram mantidos em escravidão durante toda a sua vida. As pessoas realmente, em geral, temem a morte e, de fato, provavelmente não é algo agradável. Mas a morte foi derrotada, pois Jesus Cristo ressuscitou dos mortos no terceiro dia e nós testemunhamos que ele vive. E nós cremos que não somos falsos testemunhos, porque testemunhamos o que realmente aconteceu. A ressurreição não é uma doutrina, é uma realidade divina. E Paulo escreve aos Coríntios: se Cristo não tivesse ressuscitado, então nossa pregação seria vazia e nós também não teríamos esperança. Creiam de coração no que está escrito aqui, por favor. No versículo 14, nos é dito: visto que os filhos participam do sangue da carne, também ele igualmente tem parte deles, ou recebeu parte deles. Ele teve que entrar nesse corpo carnal para poder morrer segundo a carne. No Espírito, ele desceu. Eu penso que está na carta de Pedro escrito que ele morreu segundo a carne. 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 18. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18.
porque também Cristo morreu de uma vez por todas pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos guiar a Deus. Ele que foi morto na carne, no corpo, mas ressuscitado no Espírito. No Espírito, ele também foi e pregou aos espíritos na prisão. Deus não pode morrer, Deus é Espírito. O invólucro terreno foi entregue à morte. E vemos como as Escrituras Santas são perfeitas também nesse aspecto. Hoje, principalmente se trata para nós desse dia de memória, de compreender plenamente e sermos também tomados que as coisas que foram prometidas se tornaram uma realidade divina. Nós lemos no Antigo Testamento que ele iria redimir, libertar da morte, e essas coisas deveriam acontecer. Elas aconteceram. Ele fez. Está consumado. Vamos nos alegrar pelo fato de que ele, com a sua morte, destruiu aquele que tem o poder da morte, ou seja, o diabo. Aqui está destruiu, aniquilou. Ainda o diabo está solta. Isso todos sabem, todas as pessoas sabem, especialmente os crentes. Embora exista toda uma congregação ou comunidade religiosa que proclama que já vivemos no reino milenar e que o diabo está preso. Se tanto mal acontece na terra quando o diabo está preso, se ele está preso, o que então deve acontecer quando ele for solto? Não. Não se preocupem. Também nisso cremos apenas o que dizem as Santas Escrituras. E quanto ao aprisionamento do diabo, lemos no Apocalipse, no capítulo 20, no primeiro e segundo versículo, ou seja, diretamente antes da instauração do milênio, isso acontecerá. Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 e 2. Então vi um anjo descendo do céu, tendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele agarrou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos, amarrou, o lançou no abismo, fechou a entrada e colocou um selo sobre ela, e assim por diante. Não agora, já, tudo no tempo certo. Eu já disse isso antes. Deus tem um plano e todo o processo de salvação segue esse plano. Vou ler novamente o versículo 15 de Hebreus 2. E para libertar todos aqueles que, por medo da morte, foram mantidos em escravidão durante toda a sua vida. Ele nos libertou. Ele nos redimiu. Nós nos tornamos sua propriedade. Sua vitória é nossa vitória. Sua vida é nossa vida. De Apocalipse capítulo 1, eu gostaria de ler os versículos 17 e 18. Apocalipse 1, versículos 17 e 18. João teve essa vivência na ilha de Patmos, e aqui nos é relatado como segue. Apocalipse 1, 17
e 18. Ao vê-lo, caí como morto aos seus pés. Então ele colocou a mão direita sobre mim e disse: não tema, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Eu estava morto, mas eis que vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do reino dos mortos. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele desceu aos lugares mais baixos da terra. Naquela época, ambos ainda estavam lá embaixo. O paraíso como lugar dos salvos e também o lugar dos não salvos. E como é relatado em Lucas 16, havia apenas uma parede divisória, mas ambos estavam lá embaixo. Também os santos do Antigo Testamento tiveram que esperar até que chegasse o grande dia da reconciliação e eles fossem libertos da morte e redimidos. Até lá, eles permaneceram lá embaixo. E nós lemos em Pedro que o Senhor desceu e pregou aos espíritos na prisão. Mas, por favor, não pensem que nenhum único deles se converteu. Não há conversão lá embaixo. Só para que todos saibam. Porque também existe uma doutrina que diz que Cristo desceu e pregou. E onde diz a Bíblia que as pessoas se converteram? Seria bom que todos lessem o texto de 1 Pedro até o fim, pois assim saberiam do que realmente se trata. Sim, vocês só precisam ler completamente o texto em 1 Pedro 3 até o último versículo. Então vocês saberão exatamente o que nosso Senhor fez lá embaixo. Vamos ao nosso texto, versículos 17 e 18. Ao vê-lo, caí como morto aos seus pés. Com que majestade o ressurreto apareceu ali. Não mais como homem das dores, diante do qual se cobria o rosto, mas vocês podem ler a descrição no versículo 12. Então me virei para ver a voz que falava comigo, e quando me virei, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos castiçais, um que parecia um filho do homem. Ele estava vestido com uma túnica e cingido com um cinto de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, branca como a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram semelhantes ao minério de ouro, como se tivessem sido refinados em fornalha, e a sua voz era como o som de muitas águas. Assim apareceu o nosso Senhor a João na ilha de Patmos. Não é de se admirar que ele tenha caído para prestar honra ao Senhor, e a Escritura diz aqui, o Senhor fala com ele: não tema, eu sou o primeiro e o último. Antes dele não houve ninguém, e depois dele não haverá ninguém. Ele é o primeiro e o último. E então ele diz: e o que vive? Eu estava morto,
E eis que vivo em toda a eternidade e tenho as chaves da morte e do reino dos mortos. Outra tradução formula isso aqui de forma um pouco mais cruda, as chaves da morte e do inferno. Antes, ele não as tinha. Antes, alguém outro decidia sobre a morte. Mas agora, a página virou. Nosso Senhor conquistou a vitória no Gólgota. Não apenas aqui na terra, ele desceu e Satanás teve que se render convencido, entregar as chaves da morte e do inferno. A partir de então, Satanás deixou de ser o chefe. Só há um que decide, e esse é o nosso Senhor. Ele ainda dá espaço ao inimigo até que o tempo se cumpra. Mas, na verdade, ele já está derrotado. A cabeça da velha serpente do dragão de Satanás foi esmagada no Gólgota. Assim foi a promessa em Gênesis 3. Ele te ferirá no calcanhar, mas tu lhe ferirás a cabeça, ou esmagarás sua cabeça. Aconteceu isso? Que picada foi essa? A picada da morte. Ele morreu, mas ele derrotou, engoliu a morte. Ele o recebeu, mas o venceu, compreendemos isso? Ele não evitou a morte, ele enfrentou a morte, ele não evitou o diabo. Ele não evitou o inferno, ele enfrentou todas essas coisas e então ressuscitou como vencedor sobre tudo, sobre morte, diabo e inferno, no terceiro dia. E porque ele vive, nós também podemos viver. Ele não necessitava de evitar as coisas que nós gostamos de sair do caminho. Ele não precisava fazer isso. Se ele tivesse evitado a coisa, então nós teríamos ainda que suportá-la. Ele veio para destruir aquele que tinha o poder da morte e para nos libertar a nós que éramos mantidos em escravidão. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 54. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 54. Mas quando esse corpo mortal, vocês percebem o que se trata? Não já agora, mas quando este corpo passageiro ou mortal revestir-se da imortalidade e esse corpo mortal revestir-se da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi engolida na vitória. Então, quando a transformação de nossos corpos ocorrer no retorno de Jesus Cristo, de acordo com a palavra do Senhor, de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nós, os que ficarmos vivos e restarmos, não teremos vantagem alguma sobre os que dormiram, pois os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro. E então, aqueles que ainda vivem serão transformados e juntos nós seremos levados para os ares. Nesse tempo, isto será cumprido. Agora, a morte está ainda em toda parte. Ela foi derrotada, mas ainda é dado espaço até que chegue esse momento. Vamos ler mais uma vez 1 Coríntios 15, a partir do versículo 54.
Mas quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e esse corpo mortal se vestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi devorada ou engolida na vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado está na lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês sabem que Deus fez isso de propósito, que Ele deu a lei. Antes da lei, as pessoas viviam maravilhosamente, com alegria. Lá não havia, você não pode, você não deve. Se você fizer isso e aquilo, então acontecerá isso e aquilo. Mas se não tivesse surgido a lei, não teríamos como reconhecer o pecado, pois não teria havido transgressão. Onde não há lei, não pode haver transgressão. No entanto, o ser humano caiu em pecado e precisava ser legalmente condenado por esse pecado. E assim, Deus, em sua sabedoria, Ele deu a lei para condenar cada pessoa que vive na terra como culpada de transgressão. Vocês entenderam? Por isso veio a lei. A lei veio por meio de Moisés, a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. De Apocalipse 20, gostaria de ler os versículos 13 e 14. Apocalipse 20, versículos 13 e 14. E o mar devolveu os mortos que nele havia, e a morte e o reino da morte deu os mortos que nele havia, e todos foram julgados de acordo com as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Sim, talvez ainda mais o versículo. E se alguém não fosse encontrado inscrito no livro da vida, então seria lançado no lago de fogo. Quem lê Apocalipse 20 compreende muito bem que aqui se trata do período do reino milenar e que Satanás, após o milênio, será libertado por um curto período de tempo para seduzir os habitantes da terra, e então virá o juízo final, a prestação de conta final, a segunda ressurreição, na qual todos os seres humanos, inclusive aqueles que se deixaram queimar, vocês sabem que há pessoas que gostariam de apagar toda a memória de si mesmos. Ninguém será capaz de apagá-la. O mar devolveu os mortos, tudo devolve os mortos. As pessoas apenas queimaram o invólucro terreno. Elas próprias não estavam mais lá quando o fogo consumiu os restos mortais. Como lemos aqui, a morte e o reino dos mortos entregarão os mortos naquele tempo, e então será julgado com tudo para sempre. E o lago de fogo tem uma tarefa muito grande, que é de fazer as contas definitivas com tudo. E nós, após o juízo final, nunca mais ouviremos falar do diabo, do inferno, do reino dos mortos, da morte ou de qualquer outra coisa. Depois disso, virá um novo céu
e a nova terra. Amém. Graças seja ao nosso Deus. É uma pena que demore tanto tempo. Todos nós ficaremos felizes se cada crente fosse levado na sua conversão para a glória. Não seria bom isso? Sem provações, sem nada. Diretamente, Senhor, eu estou indo agora. Tchau, tchau. Não, assim não vai. Deus nos colocou aqui com um propósito muito específico. Vamos buscar nos tornar vencedores para então estarmos com toda a multidão de vencedores no Senhor para sempre. De Zacarias 9, gostaria de ler versículo 11. Zacarias 9, versículo 11. E por causa da aliança de sangue que fiz com você, libertarei os seus prisioneiros da cova seca. Também isso era uma promessa. Em que contexto isso deveria acontecer? Quando a nova aliança fosse feita pelo sangue. A nova aliança foi feita na cruz do Gólgota. E Jesus disse: esta é a nova aliança no meu sangue. A antiga aliança também foi consagrada com sangue. O livro e o povo foram aspergidos com sangue. A nova aliança que Deus fez foi feita no seu sangue. Não uma aliança com palavras, um contrato com um aperto de mão, mas aqui Deus deu a sua vida para que pudéssemos receber a sua vida e ter parte da natureza divina. Isso é redenção. Eu vou ler o versículo mais uma vez. E por causa da aliança de sangue que fiz com você, libertarei os seus prisioneiros da cova ou do poço sem água. Vamos ler para isso diretamente Mateus 27 e nós veremos ou constataremos que os santos do Antigo Testamento que estavam destinados à primeira ressurreição ressuscitaram com Cristo. Mateus capítulo 27, versículos 50 a 53. Jesus, porém, gritou novamente em alta voz e entregou o seu espírito. Então o véu ou a cortina do templo se rasgou de cima a baixo em 2 pedaços. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos adormecidos foram ressuscitados. Saíram de seus túmulos após a sua ressurreição, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. No Antigo Testamento, lemos que ele deveria libertar. Aqui lemos que ele libertou. Todos os santos do Antigo Testamento, exceto Enoque, Elias e Moisés, tiveram que esperar até que chegasse esse grande dia da reconciliação. O que vocês pensam? O que aconteceu lá embaixo, quando todos esses crentes da antiga aliança viram o Senhor como Redentor.
esse foi o momento pelo qual eles esperavam. Um Jó que havia exclamado: eu sei que meu Redentor vive. Ele teve que esperar até que o Redentor morresse para poder lhe dar vida. Também sobre isso se poderia ler uma série de passagens bíblicas. O texto em Mateus 27 é muito claro. Enquanto Cristo foi crucificado, a terra tremeu, as rochas se partiram, os túmulos se abriram, mas somente com Cristo os mortos ressuscitaram. Sem Ele, o ressurreto, não haveria ressurreição. Ele já havia dito no túmulo de Lázaro, em João 11, eu sou a ressurreição e a vida. E assim ele foi o primeiro dos que dormem, o primeiro a ressuscitar, e todos os outros o seguiram e apareceram a muitos na Cidade Santa. Assim nós lemos aqui. Vocês creem nisso assim? Eu creio nisso de todo o coração. Ele é a ressurreição e a vida. Ele disse, eu vivo e vós também vivereis. A sua ressurreição garante também a nossa, de 1 Coríntios 15, ainda versículos 21 a 23, 1 Coríntios 15, versículos 21 a 23. Talvez eu li o texto apenas para que possamos ressaltar, talvez apenas versículo 23, mas cada um em sua própria repartição. Cristo como primícias, para que fique claro. Os mortos não ressuscitaram diretamente na crucificação, mas na ressurreição eles surgiram. Cristo tinha que ser o primogênito e ele foi. E agora eu gostaria de ler de 1 Coríntios 15, 44. É semeado um corpo natural, ressuscitado um corpo espiritual. Assim como existe um corpo natural, existe também um corpo espiritual. Assim está escrito, o primeiro ser humano, Adão, tornou-se uma alma vivente. O último Adão tornou-se um ser espiritual criador de vida. Mas não é o espiritual que vem primeiro, mas o natural. E só depois o espiritual. O primeiro ser humano é da terra, é terreno. O segundo ser humano é de origem celestial. Vocês leram juntamente? O segundo ser humano é de origem celestial. Assim como o ser humano terreno é criado, assim os terrenos são criados, e assim como o ser humano celestial é, assim são também são os celestiais. E assim como temos trazido a imagem do terreno em nós, também traremos a imagem do celestial em nós. Que palavra maravilhosa! Repetidamente lemos as passagens bíblicas correspondentes quando se torna revelado que seremos semelhantes a Ele. É o testemunho das Santas Escrituras. E assim será. Assim como terrenamente, de acordo, chegamos como primeiro ser humano, espiritualmente também chegamos segundo o ser humano
celestial e seremos transformados à imagem de Jesus Cristo. Em Isaías capítulo 25, do versículo 8, está escrito o seguinte: Isaías capítulo 25, versículo 8. Ele destruirá a morte eternamente. Deus, o Senhor, enxugará as lágrimas de todos os rostos e apagará a vergonha, o opróbrio de seu povo em toda a terra, pois o Senhor o prometeu. E todos nós sabemos que o que ele prometeu, isso ele certamente cumprirá. Deus não precisa voltar atrás de nenhuma promessa. Antes de fazê-la, ele já estava decidido de cumprir assim como ele anunciaria. Ele fará com que a morte desapareça eternamente. Eu creio que ninguém sentirá saudades disso. Todos vão respirar aliviados e ficar felizes pela essa coisa ter chegado ao fim. Ele fará desaparecer a morte para sempre e Deus, o Senhor, enxugará as lágrimas de todos os rostos. Certas lágrimas foram derramadas aqui na terra. Muito sofrimento, muita dor no coração, muita aflição houve aqui. Talvez também lágrimas que foram derramadas diante do Senhor, lágrimas de arrependimento, lágrimas de alegria, seja o que for. Ele enxugará as lágrimas de cada rosto. Vamos ler para isso um pouco mais de Apocalipse 21, Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 2. E eu vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu noivo. Hoje já tivemos uma breve conversa sobre a Nova Jerusalém, mas é realmente assim. A Nova Jerusalém está em ligação com a noiva. Pois vejam, até mesmo o céu precisa ser renovado. Aqui nós lemos no capítulo 21, versículo 1. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram. Sim, se tivéssemos lá naquele tempo, também desapareceríamos nós também. Isso não pode acontecer, isso não pode ser. Isso também não vai acontecer. Satanás estava no céu e causou lá uma revolta, como vimos em um culto a Deus. E é por isso que está escrito em Jó: até mesmo o céu é impuro diante de ti, e ele não confia em seus santos. O céu precisa ser renovado. Já o profeta Isaías viu no capítulo 66 o novo céu e a nova terra. Eu vou ler para vocês Isaías 66, versículo 22, porque como o novo céu e a nova terra que eu vou criar permanecerão aprovados diante de mim, assim diz o Senhor. Já os profetas viram o plano de salvação de Deus, escreveram e o expuseram. Voltemos a Apocalipse 21, versículo 2. E vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que
descia do céu, da parte de Deus, preparada, adornada, embelezada. Sim, para quem? Para ninguém? Não, para nós, para a noiva. Adornada como uma noiva para o seu noivo. Então ouvi uma voz alta do céu clamando: eis que a tenda de Deus está entre os homens e ele habitará com eles. João não viu essa cidade subir, ele a viu descer do céu. E a noiva já ocupou suas moradas, de acordo com Apocalipse 19, naquele momento, e celebrará com o noivo a ceia das bodas na glória. Eu vou continuar lendo aqui em Apocalipse 21, talvez a partir do início do 3º versículo. Então ouvi uma voz alta vinda do céu que dizia: eis que a tenda de Deus está entre os homens. Ele habitará com eles e eles serão o seu povo. Sim, o próprio Deus estará no seu meio e enxugará todas as lágrimas dos seus olhos, e a morte não existirá mais, nem haverá mais luto, nem clamor, nem dor, pois as primeiras coisas já passaram. Toda a criação anseia, de acordo com Romanos 8, anseia pelo tempo da redenção e da revelação dos filhos de Deus. E também isso acontecerá em etapas. Primeiro, como já foi dito, virá o arrebatamento, e então o milênio. Naturalmente, antes disso, ainda haverá o ministério das duas testemunhas e a grande tribulação. E após os 1000 anos, virá o juízo final, e em seguida o novo céu e a nova terra. Meus amados, vamos nos esforçar de toda forma para estarmos preparados quando o Senhor vier. E Paulo escreveu naquela época e disse: eu quero conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Vocês todos leram isso juntos? Assim, Paulo escreve aos Filipenses que ele alcançará a ressurreição dos mortos. Quando ele usa essa formulação, então ele não se refere a uma ressurreição geral. Não. Eu vou ler para vocês. Filipenses capítulo 3, versículos 10 e 11. Filipenses 3, versículos 10 e 11. Pois quero reconhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na sua morte, para que eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vocês veem que nessa tradução, aqui uma nota. Eu não li essa nota, não preciso lê-la. Aqui está escrito no texto original, ressurreição. Existe a primeira e a segunda. Na primeira ressurreição, de fato, estarão apenas os vencedores, sobre os quais a segunda morte não terá poder. Já lemos o versículo durante esses dias. Quem vencer herdará todas as coisas. E como podemos vencer? Deixe-me ler para vocês de Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12,
deve estar aqui no versículo 11, Apocalipse 12, versículo 11. Estes o venceram, ou seja, o diabo, pelo sangue do Cordeiro e pelas palavras do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E de que testemunho se trata aqui? Que alguém simplesmente dá um testemunho? Deixe-me ler de Apocalipse 19, Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 7. Na verdade, seria necessário ler muito mais do texto, mas vocês podem fazer isso mais tarde. Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque chegaram as bodas do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou, e lhe foi concedido vestir-se de linho resplandecente e puro. O linho que significa as ações justas dos santos. Então ele me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então me prostrei aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não, eu sou apenas um servo com você e seus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Que Deus conceda a graça de que esse testemunho de Jesus, o testemunho conforme as Escrituras, nos seja dado a todos pelo Espírito. Assim como foi escrito na profecia, assim também se cumpriu. Ele, o Filho, é ao mesmo tempo Pai eterno, Príncipe da paz. As pessoas ficam intrigadas e não conseguem entender as coisas. Eu digo a vocês com sinceridade, com o intelecto, ninguém será capaz de compreender nem expressar em palavras. Vamos deixar ser o maior de todos os mistérios e agradecer a Deus por Ele nos ter revelado isso. Mas deixemos, assim como Deus o revelou, e não tentemos torná-lo adequado ou acessível através de nossas próprias palavras ou interpretações. A Escritura diz: Deus estava em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Nós cremos nisso. E quando a Escritura diz: meu Deus, por que me abandonaste? Também cremos nisso, exatamente como está escrito e como foi exclamado. O que aconteceu? No momento em que o pecado de toda a humanidade deveria ser expiado ali por nosso Salvador, Deus, que é Espírito, se retirou. Como ser humano, nosso Redentor morreu pela humanidade e assumiu todo o sofrimento, toda a miséria do pecado e do abandono de Deus sobre si, sentiu e exclamou: meu Deus, por que me abandonaste?
Nós éramos os abandonados por Deus. Ele tomou o nosso lugar. Ele carregou a nossa culpa e nosso pecado. E no próximo momento, quando a lança perfurou o seu lado e o sangue jorrou, Deus estava em Cristo para reconciliar o mundo consigo mesmo pelo santo sangue. Ambas coisas estão certas, são verdadeiras. O primeiro momento de abandono por Deus e o segundo, a reconciliação com Deus. Que graça é poder nos alegrar com tais passagens bíblicas. Há pessoas que tropeçam nisso e dizem, sim, se ele foi então Deus e Senhor, como ele pode dizer isso? Precisamos, para todas essas coisas, uma compreensão espiritual. Vamos resumir. Hoje, nós nos lembramos do grande e glorioso dia da ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. O dia em que a vitória veio à tona. O dia em que a vitória sobre a morte, o diabo, o inferno, pôde ser proclamada e se tornou evidente aqui nessa terra. Com razão, nós cantamos: Jesus é vencedor sobre a morte. Morte, onde está o teu aguilhão? Inferno, onde está a tua vitória? Graças a Deus que nos concedeu a vitória por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amados, também hoje, o Evangelho deve penetrar em nossos corações. Não queremos apenas ouvir, queremos vivenciar o que Deus nos preparou e nos concedeu em Cristo. Hoje, queremos consagrar a Ele novamente nossa vida e pedir-lhe que não apenas tenha aniquilado a culpa e perdoado os nossos pecados, mas que nos encha com sua nova vida divina e eterna e nos torne vivos por meio de seu Espírito. Nós lemos em 1 Coríntios 15, o primeiro Adão era uma alma vivente, um ser vivo. O segundo, um ser espiritual que dá vida. Ele cria vida. Ele dá vida a partir de Deus. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Vamos aceitá-lo hoje e recebê-lo. E então se cumprirá. Quem o tem, ele tem a vida eterna. Não temam a morte, nem nada outra coisa, mas temam a Deus e deem-lhe a glória. Naquela época o Senhor disse a João: não tema. Hoje ele nos diz as mesmas palavras: não temam, pois eis que estou com vocês todos os dias, até o fim do mundo. Aconteça o que acontecer, o Senhor estará conosco, até que passemos do crer para o ver. Louvado e glorificado seja o seu maravilhoso e glorioso nome. Amém. Amém. Vamos nos levantar e dar a glória ao Senhor. Nós inclinamos nossas cabeças para a oração. Mesmo que fisicamente eu não esteja tão forte como gostaria,
e não consiga levantar a voz como gostaria, mesmo assim creio que a palavra de Deus cumpriu aquilo para o qual foi enviada. Eu ficaria feliz além da medida, porque está diretamente no meu coração, se nesse dia, nesta hora, especialmente todos os nossos jovens consagrassem novamente suas vidas ao Senhor. Eu não sei porquê, mas eu carrego esse pensamento comigo desde o início das reuniões. Eu gostaria de ter expresso isso assim em palavras. Especialmente os jovens, que o Senhor esteja com eles e que eles tomem uma decisão plena por Ele, consagrando-lhe suas jovens vidas. Eu sei que vocês já fizeram isso, mas causaria dano? Certamente que não. Se hoje nós orássemos especialmente por vocês, vocês podem dizer, isso vai adiantar alguma coisa? Certamente Deus atende às orações. E a decisão que vocês tomarão, ou já tomaram, é a maior decisão que um ser humano pode tomar na vida. Eu estou convicto de que muitos de nós já tomaram decisões erradas, mas a decisão por Cristo é a decisão certa e tem que ser tomada por cada um pessoalmente. Eu não quero me prolongar mais, eu tenho apenas o desejo, eu gostaria de expressá-lo, de que todos venham à frente enquanto cantamos o hino ou o corinho, assim como sou, assim tem que ser. Eu preciso soltar isso, eu peço apenas que todos os jovens, pode começar com 12 anos, ir até os 30, não importa. Nós simplesmente queremos que Deus faça algo. Ele vê a fome de vocês. Ele sabe de vocês. E nós queremos assim orar para que Deus possa ouvir. Vocês sabem que normalmente sempre vamos à frente nas reuniões dos primeiros fins de semana. Por que não podemos fazer isso hoje? Vamos simplesmente cantar e que todos os jovens hoje conscientemente consagrem-se ao Senhor. Venham para frente. Por favor, vamos cantar. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Cordeiro de Deus, eu venho, eu venho. Nós somos gratos ao Senhor por vocês terem vindo. Talvez eu não devesse ter estabelecido um limite máximo de idade. Venha, quem ainda quiser vir. Não importa a idade, ou com jovem ou com velho. O tempo no qual vivemos é sério. O tempo está avançado. O retorno do Senhor está próximo. E quem quiser servi-lo, viver para Ele, deve começar hoje. Não amanhã. Deve começar hoje. E nós estamos simplesmente aqui, e eu espero que ninguém critique isso. Se vocês tivessem isso em seus corações, é preciso soltar uma coisa dessas, e com isso aconteceu. Nós nos aproximamos bem conscientemente do Senhor para consagrar novamente nossa vida a Ele. E eu estou convicto de que Ele verá e aceitará.
dirigindo-me especialmente a vocês, jovens. Certamente, vocês estão no auge da vida, na flor da vida, e também têm certas decisões a tomar. Que elas sejam tomadas diante do Senhor, independentemente de qual seja a natureza delas, para que a bênção de Deus possa repousar sobre elas e para que possamos realmente passar juntos os últimos anos, dias, semanas, meses, ou que quer que seja, até o retorno do Senhor. Possamos passar aqui e viver para Ele. Vocês sabem que os jovens têm a maioria dos problemas. Confiem no Senhor. E quando as coisas não estiveram indo assim tão bem, confiem ainda mais nele. Ele não é apenas Redentor, Ele é mediador. Ele entrou com o seu próprio sangue no santuário celestial para interceder por nós, também agora, nesta hora. Confie no Senhor, que perdoou toda a nossa culpa, apagou todos os pecados e os acolheu e aceitou. Vocês creem todos nisso de coração? Vocês creem realmente? Ele veio para procurar e salvar o que estava perdido. Nós viemos como perdidos a Ele e como salvos podemos caminhar com Ele. Vamos agora orar juntos. Eu vou pedir ao irmão Rus que ore conosco, mas por favor, orem na fé. Na fé. E quem ora na fé já agradece ao Senhor por Ele nos ter ouvido. A Santa Escritura nos diz isso. Eu gostaria de ler rapidamente para que saibamos como recebemos as coisas de Deus. Marcos, capítulo 11, a passagem conhecida. Marcos, capítulo 11. Tenham fé em Deus. Em verdade vos digo, quem disser àquela montanha, levanta-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que o que ele expressa acontecerá, isso lhe será cumprido. Em oração, trazemos as coisas diante do Senhor. E quando já oramos e recebemos a fé que Ele nos ouviu, queremos expressar aquilo pelo que pedimos, para que nos seja concedido. Recebam alegria, eu tenho alegria e confiança em Deus agora na oração. Por favor, vamos todos agradecer e orar juntos. Pai Celestial, nós chegamos juntos diante de Ti, ó Senhor. Nós ouvimos a Tua palavra, ó Senhor. Nós queremos agora seguir-te, Senhor, e vir a Ti juntos, olhando para Ti, de quem vem toda a nossa ajuda. A nossa ajuda vem de Ti, Senhor, que criaste o céu e a terra. Senhor, nós nos consagramos a Ti, Senhor, como o Teu povo, Senhor, como aqueles que desejam seguir a Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, tenha agora misericórdia de nós agora. Esteja próximo de nós agora, ó Senhor. Perdoe nossas culpas, Senhor. Perdoe nossos erros e falhas, ó Senhor. Nossas falhas, Senhor. Senhor, nós queremos ser o Teu povo, ó Senhor. Ajude-nos pela graça nessa hora. Fiel Deus, eu consagro este povo a Ti, ó Senhor, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Que eles sejam Tua propriedade, Senhor. Não apenas para esse tempo, Senhor, mas também para a eternidade, Senhor. Senhor, de que nos adianta apenas ir à reunião, Senhor? Não, Senhor, nós queremos estar no Teu reino, na Tua glória, Senhor. Conceda isso pela graça, Senhor. Louvor e honra, glória e adoração sejam ao Teu nome. Aleluia. Aleluia.
Aleluia.